Obrigado, Thiago. Bom dia a todos, pessoal. Obrigado pela participação no nosso call de resultados do XPE do segundo semestre. Como a gente sempre faz, a gente apresenta rapidamente a estrutura do fundo e acho que começando então por essa página, a gente não tem nenhuma alteração, né? O fundo continua com as mesmas taxas, com os mesmos termos desde a época que ele foi lançado e a gente tem aqui também no nosso alvo ainda os setores da 11478, da lei dos FIPs e ES. O número de cotistas atualmente é acima de 4 mil cotistas e a gente tem uma negociação mais ou menos de uns R$ 500 mil por dia, né? Na próxima página, relembrando rapidamente o portfólio para quem é mais novato, a gente tem 5 empresas no nosso fundo, sendo duas empresas de geração solar, a Sol Maior e a Apodi, e a LC, a Arteon-Z e a Camptiba, são os projetos de transmissão que estão hoje aqui também no nosso portfólio, né? A gente entra numa fase super importante do fundo, que é a fase onde todos os ativos se encontram 100% operacionais. Vou detalhar mais adiante o ativo da LC Energia, que é o último projeto agora a entrar nessa fase. Vocês podem olhar aqui no terceiro bullet de status, a gente tem todos os projetos operacionais e somente a LC parcialmente operacional e é o último projeto que agora foi desligado na semana passada, Feira de Santana. Ele vai entrar em operação agora no início de setembro, na próxima semana, e com isso a gente vai ficar com o fundo 100% investido em projetos operacionais. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles mais adiante, mas aqui relembrando então, o nosso portfólio continua exatamente o mesmo também, com exceção de Atom, que foi um pré-pagamento que a gente recebeu no início desse ano. Na próxima página, por favor, Thiago. Obrigado. A gente sempre faz essa análise de sensibilidade também, né? Recentemente a nossa cota andou um pouquinho, a gente está acima agora aí dos R$ 77 mais ou menos, fechamento de ontem. A fotografia aqui ela é referente ao final de junho, então a gente coloca a cota mercado de 76,51 e aqui para cada um que entrou, né, em diferentes preços, qual que é a taxa interna de retorno implícita. A gente tem aqui na cota próxima a R$ 100, que foi as nossas emissões, tanto da 476 quanto das duas ofertas de follow-on de 400, próximos a 100, um retorno de IPCA mais 8,2, e atualmente entre os 75 e 80 aqui, um retorno entre IPCA mais 11 e 12. Vocês observam que a cada R$ 5 mais ou menos é 1% de TIR, e a gente tem aqui um spread bem interessante em cima da NTNB. Nos últimos meses, os pagamentos vêm ocorrendo de forma trimestral, como a gente já vem anunciando para vocês desde o ano passado, e a expectativa de rendimentos aqui de R$ 12 por cota esse ano, ela está mantida. Lembrando que ela começou em 10,50 no início do ano e agora a gente já está em R$ 12, muito pelo pagamento que a gente fez extraordinário da Atom, tá? Acho que falando aqui um pouquinho mais adiante dos principais eventos que aconteceram. E a gente já abre aqui no Q&A, pessoal, para responder todas as perguntas que vocês tenham, tá? Mas eu acho que são boas notícias, né? A gente fez a distribuição de 2,63 por cota, o que totalizou 6,77 ao longo desse ano de 2022. Lembrando, então, que a gente deve atingir os R$ 12, então, pelo menos mais R$ 5,23 é o que a gente deve distribuir de forma provavelmente bem uniforme. Agora, no final de setembro, a gente deve ter o anúncio e pagamento no início de outubro. A mesma coisa deve ocorrer no final do mês de dezembro, com pagamento ali no início do mês de janeiro do ano que vem. São os últimos dois pagamentos de dividendos que a gente vai ter ao longo desse ano. A gente tem, acho que, informações importantes em relação ao RT11Z. A gente aguardava pelo TLD, né, o termo de liberação definitivo do nosso projeto de Caxias, da subestação de Caxias. Ele finalmente saiu. A gente conseguiu também ter todos os desembolsos do BNB, do Banco do Nordeste, nos projetos que se encontram na região do Nordeste, exceção só de Z1, que fica em Resende, no Rio de Janeiro, Z2 e Z3, que inclusive Caxias está dentro. Agora receberam 100% dos desembolsos e a gente entra numa fase, vou falar um pouquinho mais adiante de RT1, de melhorias operacionais, de ganho de eficiência e de repagamento dos empréstimos. A gente tem uma notícia super relevante, que é tema constante aqui de questionamento por parte dos cotistas, que era o evento, né, o sinistro que a gente teve em Sol Maior. Então, acho que as boas novas, a gente já tinha comentado, né, a planta ela entrou em operação, ela foi 100% restabelecida agora no mês de maio, dia 19 de maio. Vocês vão observar, inclusive, já a partir do mês de junho, uma melhora da geração do projeto. E a gente também teve uma notícia bem importante na semana passada, que foi o recebimento parcial do seguro em forma de adiantamento. Então, daqueles 11, 12 milhões de reais que a gente via pleiteando com a seguradora reconheceu um pagamento de 3 milhões e meio e ainda existe a possibilidade de recebimento ali de mais ou menos uns 8 milhões de reais,
que a gente aguarda, então, nos próximos meses. Acho que isso aqui comprova, né, principalmente o que a gente já vinha sinalizando para vocês, investidores, de que o projeto seria reconstruído, de que esse seguro seria recebido, e a gente, então, recebe agora esses 3,5 milhões. Vamos começar a amortizar um empréstimo que tinha sido feito para a Sol Maior ser reconstruída, né? Lembrando que na carteira, Sol Maior representa 7% do nosso portfólio. Então, a gente consegue, eu acho que, mostrar, além de ser uma exposição que a gente sempre salientou, né, ser pequena, tinha um impacto, claro, nos rendimentos do fundo, mas foi pequeno, e agora a gente consegue, mais uma vez, entregar aquilo que a gente prometia, né, a planta reconstruída e também o seguro recebido, né. Teve muito barulho a respeito disso, a gente sempre quis tranquilizar os investidores. Infelizmente, muita gente não acreditou, talvez, aí no time de gestão e na nossa capacidade de restabelecer essa planta e receber o seguro, e agora, acho que agora a gente consegue demonstrar não mais com discurso, mas com fatos, o recebimento e a reconstrução da planta. A gente anunciou ontem também uma aquisição nova para o fundo, que não vai ensejar em uma oferta para o fundo, né? A gente sempre vinha falando para vocês que o fundo poderia fazer aquisições alavancando algumas holdings, né? Então, BRE1 e BRE3 são dois projetos que agora vão fazer parte do nosso portfólio através da Orion, que é uma subsidiária, uma holding 100% controlada pelo XPE. Então, com uma emissão de dívida, a Orion vai conseguir fazer a aquisição de 51% de duas SPS de transmissão, ou seja, a gente expande o nosso portfólio de transmissão, uma linha de transmissão em Pernambuco e uma linha de transmissão que fica em Alagoas, de uma empresa que já está 100% operacional. Então, esse tipo de operação, vocês podem esperar também nos próximos meses, que a gente faça eventualmente aquisições esporádicas, pequenas. Então, é uma aquisição de 45 milhões de reais que a gente traz para o nosso portfólio, vai ser accretive, nós vamos explorar sinergias, porque nós temos outras linhas de transmissão, obviamente que as mesmas pessoas, né, o mesmo SG&A, né, o mesmo management administrativo pode tocar todos esses projetos. A gente, inclusive, está agora numa fase de fazer um CSC, né, um Centro de Serviço Compartilhado, para todos os nossos projetos de transmissão. Então, a gente fica muito contente de anunciar essa aquisição. Mais uma vez, não ensejará em oferta aqui nova do fundo. Nós vamos fazer essa aquisição 100% com uma emissão de dívida no nível da Orion, que é a controladora 100% da Arteon, e é uma holding controlada 100% também pelo XPE. Um tópico importante também foram as aprovações de contas, né, as DFs dia 31/5, que estavam dentro também aqui do nosso trimestre, e a aprovação da consulta formal, que foi concluída no dia 17/6 também. Falar rapidinho agora do portfólio, pessoal, e eu já entro nas perguntas que eu vi que tem bastante coisa aqui. Edu e Ariel podem ir olhando aí já para ir pegando aí o que a gente tem para responder, por favor. Mas acho que só maior é aquele tópico que eu havia mencionado, né? Um projeto que a gente tem 95% de participação, arredondando para cima. A gente tem uma dívida de 17 milhões de reais que corre IPCA mais 8, e a gente então consegue agora, no mês de maio, reconstruir essa planta depois daquele incidente que a gente teve de um vendaval com ventos acima de 108 km por hora. Então a gente fica bem contente. Na próxima página vocês podem observar como que o projeto se comportou, inclusive já no mês de junho, onde a gente conseguiu ter o restabelecimento da planta. A gente chega próximo, então, daquela curva ali de geração real versus esperado, né? A gente vinha sempre com uma curva ali próximo de 50%, que era o que a planta tinha. A planta ficou somente com 50% da capacidade instalada, e depois, no mês de maio, nos últimos 10 dias, a gente teve uma retomada, então conseguimos chegar próximo de 70%, e em junho já atingimos já 80%. Então, nos próximos meses, vocês vão observar que a geração do projeto, a partir de agosto, setembro, vai se aproximar muito do esperado, né? A gente deve conseguir entregar próximo do 1,5. É claro que essa curva ela tem uma sazonalidade, né, de acordo com o que tem ali de geração na região. Esses meses agora que a gente chama de inverno, né, de seca na região lá do Tocantins, são meses de maior insolação, de maior irradiação, portanto, tem uma expectativa de maior geração a partir do momento que começam as chuvas ali, mais ou menos final de outubro, início de novembro, até os meses de março. A gente tem uma geração um pouco menor, obviamente, por um período de mais nuvens, de nublado, né, de menos irradiação. Então a gente fica muito contente do recebimento ter acontecido aqui, do adiantamento de 3,5 milhões. Alguns questionamentos vieram, né? Pô, recebeu só 3,5 milhões, não vai receber o resto? A gente acha que a gente vai receber o resto, pessoal. Então, a seguradora tem sido muito dura, né, nas comunicações, pedindo muitas informações, mas em nenhum momento se furtaram a pagar. Pelo contrário, já sinalizaram várias vezes que há mérito no nosso pleito e que a gente está bem embasado para receber 100% do nosso valor, tá? Seguindo adiante,
a gente tem aqui a Arteon-Z, que é um projeto que a gente já sinalizou para vocês, né? Está 100% operacional, com recebimento aqui do TLD de Caxias, do termo de liberação definitivo. A gente tem 76% de participação nesse projeto. Vocês podem olhar aqui, a RAP faturada já ultrapassa 3,5 milhões no mês de junho. E se vocês quiserem mais informações aqui, eu olho depois se tem alguma dúvida no Q&A, mas é uma empresa que a gente entrou na fase, vocês vão observar o relatório desse mês, justamente de ganho de eficiência, melhorias operacionais e, se possível, também melhoras a partir de engenharia financeira, que a gente vai tentar sempre maximizar os retornos dos ativos também com possibilidade de refinanciamento de projetos, etc. Passando adiante, né, no projeto da LC, esse é o projeto que eu gostaria de comentar com vocês, que é o último deles a entrar em operação. Então, felizmente, na semana passada, o projeto de Feira de Santana, ele foi desligado, foi feito um desligamento, né, para a energização da planta. Essa energização ela demora cerca de 10 dias úteis, então, muito provavelmente, na semana que vem, o último projeto do fundo, que seria o projeto da LC Energia de Feira de Santana, entrará em operação. Simões já teve, então, o TLP, o termo de liberação provisório. Então, no final do mês de julho, esse mês de agosto, a gente já vai ter o recebimento da RAP, cerca de 90%, e depois, mais adiante, a mesma forma que aconteceu em Arteon, que a gente mencionou em Caxias, né, o termo de liberação definitivo, a gente então depois, em alguns meses, conseguirá ter 100% do recebimento da RAP de Simões e Feira de Santana, muito provavelmente também ao longo desse mês de setembro, nós já vamos receber o TLP, o termo de liberação provisória, também com 90% do recebimento da RAP, da receita anual permitida. Então, essa receita que a gente enxerga hoje aqui, RAP líquida faturada, que hoje só tem o faturamento de Colinas, ela vai ser agora incrementada pelos faturamentos de Simões e de Feira de Santana. Lembrando que o projeto aqui tem aproximadamente 40 milhões de RAP, considerando já o reforço que vai ser colocado em Simões até o final desse ano. Então, tanto Arteon quanto LC são duas linhas de transmissão que a gente tem aproximadamente 40 milhões de reais de receita anual permitida, e aí, ao longo, então, desses próximos 2, 3 meses, a gente deve conseguir ter a contemplação aqui de 100% dessa RAP também dentro da LC. Seguindo adiante, pessoal, para o projeto aqui de Campitiba, a gente tem a nossa mezanino, que corre a IPCA mais 11, né? Foram 65 milhões de reais desembolsados pelo fundo. Vocês vão se lembrar bem, né? Justamente no follow-on de setembro de 2020, a gente fez esse investimento, então, com os recursos que nós levantamos lá atrás. É um projeto que também vem aqui tendo sua disponibilidade excelente, né? O projeto de Campitiba, um projeto que a gente está bem contente também com o nível de retorno que a gente tem nele, dado o risco que a gente tem nesse ativo, que é um ativo, mais uma vez, operacional, com uma RAP aqui de 22 milhões de reais por ano ou 1,7 milhão por mês. E aqui a gente entra no último projeto, podemos seguir adiante, por favor, Thiago, obrigado, que é a Apodi. A Apodi também sem grandes alterações, nós temos 80% da holding, que tem 12,5%, né, da Apodi Participações, é um projeto também que vem gerando sua energia. O Edu pode comentar um pouco mais adiante também sobre as novidades, né? Na semana passada teve reunião de conselho, nenhuma grande alteração também no plano de negócio, o projeto vem gerando conforme esperado, e a gente tem aqui uma performance também do ativo bem condizente com o que a gente sempre sinalizou para os senhores, para os cotistas. E com isso, acho que na próxima página a gente fala um pouquinho de performance da planta, de geração histórica e performance financeira, né? A gente fica muito feliz de olhar aqui o nosso atingimento de margens próximas a 80%, né? É o que a gente acredita que essa planta pode ter realmente de performance. Mas agora acho que a gente passa aqui para perguntas e respostas, que tem mais de 20 perguntas aqui no Q&A. Vamos começar aí. Pode puxar, Edu. Acho que você já estava olhando aí, vai lá. Tava aqui tudo bem, pessoal. Bom dia a todos. Acho que vou começando aqui pelas perguntas que foram feitas no chat. Acho que a primeira do Thales, tenho notado desde março uma leve queda na TIR do fundo. A que se deve essa mudança? Thales, de fato existe uma flutuação no mês a mês dessa TIR que a gente sinaliza, mas ela é natural, tá? Porque como que ela é calculada? Ela é feita, a gente atualiza as premissas macro, então naturalmente toda vez que a gente atualiza essas premissas, isso impacta o fluxo do fundo, né? Dos ativos e do fundo. Então você às vezes pode ter uma flutuação para mais ou para menos. Então, se pegar, por exemplo, de janeiro até hoje, você teve meses que subiu, meses que caiu. Isso também é impactado pelo mês de referência. Então, por exemplo, essa tira está sempre levando em consideração a database de entrada no fundo, né? Então, se a gente está fazendo um relatório de julho, a gente está assumindo que as entradas no preço são em julho, né? Nos preços ali sensibilizados.
E aí, isso faz com que você esteja mais próximo ou mais distante do próximo fluxo de pagamento. Quanto mais próximo você está do próximo fluxo de pagamento, maior vai ser a sua TIR. Quanto mais distante, às vezes você vira o trimestre, você acabou de receber um pagamento e aí esse pagamento já não entra no fluxo para frente. Então é normal você ter algumas flutuações sim, tá? Por conta de, seja pelo momento de entrada, pelo mês que está sendo considerado, seja por variações macro também que acontecem, enfim, que a gente atualiza todo mês quando a gente circula o relatório. Inclusive, eu vou aproveitar o gancho aqui, teve uma outra pergunta com relação aos dividendos, né? Tem duas perguntas, na verdade, com relação aos dividendos. Uma da Liane aqui, perguntando se os dividendos serão sempre progressivos para cima, ou algum ano pode pagar menos dividendo que o ano anterior. E a outra é com relação a por que o valor do dividendo de 2023 vai ser 10,50, que era a projeção original de 2022, e se como deve haver aumento das RAPs, não deveríamos ter um aumento desses rendimentos para 2023, esperava algo em torno de 11,50, essa do Alexandre Pereira. Acho que, começando aqui pela Daliane, a tendência de todos os ativos do fundo é de crescimento de dividendos, tá? Isso pela natureza de desalavancagem dos ativos ao longo do tempo. A gente entra em ativos mais alavancados no início da operação, eles vão desalavancando e a gente vai conseguindo distribuir mais dividendos. Junto com isso, a gente tem outros fatores importantes aqui, que são reduções de capital. Em ativos de infraestrutura, você tem uma depreciação muito relevante. Depreciação ela é uma despesa que abate o lucro líquido, ou seja, ela reduz o seu lucro líquido, mas ela é uma despesa não caixa. Ou seja, inclusive várias vezes nos perguntam aqui, poxa, tem ativo que dá prejuízo, esse ativo é ruim? Não. Quer dizer que ele está dando, inclusive às vezes é bom, quer dizer que ele está bem alavancado e parte desse prejuízo vem por conta da depreciação que o ativo tem. Então, como que a gente devolve essa despesa não caixa? Ela consegue ser distribuída via redução de capital. Essa redução de capital, a gente tem algumas premissas que a gente assume, mas ela depende de algumas coisas. Depende de aprovação dos credores. Então, onde a gente tem BNB, o BNB pode ter que aprovar a redução de capital a partir de determinado nível. Então, isso são premissas que também fazem com que as projeções de distribuição do fundo ao longo do tempo, embora a tendência seja sempre para cima, você pode ter alguns dentes em alguns anos. Então, respondendo aqui a pergunta da Liane, a tendência de longo prazo sim é de aumento, mas não é necessariamente, né, não é uma obrigatoriedade que todo ano, obrigatoriamente, você vai ter um ano melhor do que o anterior. Você pode ter algumas flutuações justamente porque você pode ter dentes ali de redução de capital, além de você ter um efeito portfólio, né? Então, às vezes você está num ano, um ativo que teve uma redução de capital, o outro ano não vai ter, aí o outro ativo que vai ter no ano seguinte pode não ser uma redução tão grande quanto a do ativo do ano anterior. Então, assim, você tem algumas composições ali que podem impactar, mas a tendência de longo prazo é de crescimento sim, tá? Principalmente pela desalavancagem dos ativos. Com relação à pergunta do Alexandre aqui de projeção para o ano que vem, a gente tem recebido bastante no canal de RI por que a gente não revisou as projeções por conta do aumento da inflação, tá? De fato, a inflação é repassada pela RAP, ela é repassada para os ativos, inclusive que eram dívida antes de converter, para os ativos que ainda são dívida, mas a gente tem uma certa cautela para também não ficar, porque se a gente fosse fazer isso, todo mês a gente teria alguma oscilação na projeção. Então a gente prefere fazer esses ajustes de forma parcimoniosa e mais objetiva do que ficar todo mês ali mexendo no guidance e eventualmente tendo para cima para baixo ali uma sinalização muito variável para o mercado. Por exemplo, a gente no último mês teve deflação, esse mês a projeção é bimédia, deflação de novo. Então, assim, imagina se a gente fica subindo 0,1, 0,2 todo mês e caindo. Então, a gente prefere sempre ter revisões consistentes e uma vez que a gente tenha uma segurança para passar para o mercado, tá? Então, acho que isso é um motivo também pelo qual a gente ainda não revisou a projeção do ano que vem. Só ajudando aqui, Edu, na pergunta do Kogak, a gente, sobre as aquisições de BRE1 e BRE3, né? A fonte de funding, então, que eu havia mencionado, né? Acho que tem algumas outras perguntas que se assemelham aqui para baixo, né? Vai ser, então, alavancado na Orion Transmissão, que é a nossa holding. Essa dívida está sendo levantada agora. A gente espera fazer alguma aquisição aqui, alguma alavancagem por volta de CDI mais 4, e a gente, obviamente, tem aqui um retorno que é accretive, né? A gente tem aqui em duas linhas operacionais. BRE1, ela entrou em operação, se eu não me engano, foi em setembro de 2020 e BRE3 foi em 2021, se eu não me engano, foi em novembro, tá? Depois eu passo as datas certinhas para você, Alexandre. E a gente tem uma taxa interna de retorno próxima aqui de PCA mais 9,5, tá? Nessas duas aquisições. Então, é claro que são aquisições que vão, de novo,
né, ser accretive aqui para o nosso portfólio, vai reduzir custo dos outros projetos que a gente tem dentro também da Arteon e da LC, que são ativos que a gente controla e que a gente vai usar a mesma estrutura administrativa para tocar esses projetos. Então, a gente fica bem contente aqui de novo com essa aquisição. Do ponto de vista de impacto em dividendos, a gente não enxerga nada relevante, tá, Alexandre, para esse ano e para o ano que vem, porque os ativos, mais uma vez, são ativos que recentemente entraram em operação, então ainda grande parte da geração de caixa é ali o fluxo para pagamento das dívidas, tá? O que vai acontecer é que em um momento oportuno, onde a gente tiver janela, a gente vai fazer uma oferta do fundo para tentar para pré-pagar esse empréstimo que está sendo feito para aquisição do ativo, né? Então, a gente está usando o Acquisition Finance, é uma dívida aqui de 24 meses, então a nossa expectativa é que em algum intervalo daqui, para esses 24 meses, a gente faça uma oferta para pré-pagar esse Acquisition Finance, né? Mas, a princípio, não vai ter uma alteração relevante, principalmente nesses 2 primeiros anos aqui que eu comentei, esse ano e ano que vem, por conta até da transação ter sido feita através de uma dívida, tá? Tem uma dúvida aqui do Geraldo que eu não sei se eu entendi. Por que não aparece Orion Transmissão? Eu acho que, não sei, tá, Geraldo, se eu vou responder corretamente, mas qualquer coisa você avisa aqui no chat. A Orion Transmissão, por que não tem no relatório uma página de Orion Transmissão? Acho que talvez tenha sido essa a pergunta. A gente fala da Orion Transmissão na hora que a gente mostra no relatório o organograma da Arteon-Z, porque a Orion hoje é a holding que originalmente, né, agora com a aquisição de BRE, a gente também tá com mais um investimento lá dentro, mas na database aqui do relatório, dos relatórios passados, a Orion ela é um veículo de investimentos na Arteon-Z. Então ela é uma casca na prática. As informações que hoje estão dentro da Orion, na verdade, são as informações da Arteon-Z. Então não é um ativo operacional, é uma holding que a gente criou justamente para centralizar esses investimentos, né, investimento na Arteon-Z e futuros investimentos no setor. Então hoje a Orion ela aparece nos relatórios passados, ela vai aparecer sempre ali na nota de rodapé explicando como que é quebrada a participação na Arteon-Z. Aí tem lá, parcialmente detida pela Orion Transmissão. Não sei se era essa a sua dúvida, tá? Acho que a seguinte, né, entrando na sua dúvida seguinte, possível disponibilizar o modelo de cálculo da TIR, a gente geralmente abre as premissas, tá? Então, assim, a gente vira e mexe alguns questionamentos no canal de RI de quais são as premissas que a gente utiliza, e aí perguntas bem específicas, né? Qual que é o tipo de geração que se assume, P50, P90, nível de margem dos ativos, regime de lucro, né? Lucro real presumido, se você assume alguma realavancagem, a gente abre essas informações, tá? A gente responde esses questionamentos, mas a planilha de cálculo da TIR é uma planilha que a gente não abre para o mercado, até porque ela ajusta, vai ajustando ao longo do tempo, a gente ajusta ela mensalmente, e aí a gente tem uma preocupação também de não ancorar as expectativas em determinado mês, entendeu? Então, mas a gente enfim, super aberto com relação às premissas utilizadas. Se tiver qualquer dúvida aí de premissa específica, a gente abre aqui para vocês, tá? Eu vou até pedir Quer licença para. Quer falar aí, Túlio? Eu ia Não, pegar o gancho de. ia pegar aqui só essas na ordem aqui que o Thales perguntou de novo se seria alavancado, né? Então a transação ela vai ser 100% financiada por dívida, a gente não vai usar o caixa do fundo, tá, Thales? E eu acho que eu vou pegar todos aqui de BRE1 e BRE3. O Alexandre pergunta EV rápida da aquisição. A gente teve a revisão agora da RAP, Alexandre, ela está próxima aqui de 9 vezes a alavancagem, tá? E se a gente usar a RAP Forward, né, que vai ser, como a gente já está aqui no segundo semestre desse ano, se a gente usar a RAP do ano que vem, a aquisição fica ainda mais interessante, né, pelo reajuste que a gente tem na RAP, e que é próximo aqui da inflação, né, do IPCA. Geraldo pergunta se vai melhorar na TIR. É exatamente o que a gente está buscando, tá, Geraldo? Fazer uma aquisição que traga valor para a mesa, que a alavancada aqui ela vai trazer sim, né, uma melhora na taxa interna de retorno, ou pelo menos ser equivalente ao carrego atual do fundo, tá? É, Boa, Charles. Eu vi aqui sua dúvida se poderia apresentar os resultados esperados dessas aquisições alavancadas, como isso pode impactar os dividendos de curto e longo prazo. A ideia que a gente tem, tá, Charles? Deixa eu tentar detalhar um pouco mais para vocês entenderem. A Orion provavelmente vai ser o veículo que a gente vai consolidar todos os nossos investimentos de transmissão. Então, hoje a Orion é controladora 100% da Arteon-Z. Da nossa participação, tem uma participação que o XPE detém diretamente também pela Arteon-Z,
E a gente tem, por exemplo, a LC Energia e agora a gente tem também a aquisição sendo feita aqui pela BRE 1 e 3. Então, a nossa ideia é juntar todos esses investimentos em transmissão debaixo dessa holding para aí sim conseguir explorar essas sinergias. Ou seja, o mesmo time administrativo, contábil, regulatório, financeiro que toca uma dessas companhias tem a capacidade de tocar todas. Então, a gente tem uma redução importante de SG&A, que no final do dia é dinheiro. A gente tem hoje aqui em cada uma dessas empresas 250 mil, 300 mil reais por mês de SG&A, que com certeza nós não vamos ter é, 3 vezes 300 mil reais, né? A gente vai conseguir algum ganho de sinergia, que obviamente também ele não se reduz a um terço, quando a gente junta todas as empresas, a gente consegue ter um ganho de escala, mas qualquer 400, 500 mil reais por mês que a gente economize para o fundo é importante, ou seja, tem uma capacidade dessa TI que a gente olha, né, que eu comentei, IPCA mais 9,5, ser até melhorada. Obviamente que a gente não está contemplando isso ainda na nossa TI, porque a gente só quer realmente explorar essa melhora da TI depois que a gente entregar a integração dessas empresas. Então, a gente está nessa fase agora, a gente contratou um executivo chamado Paulo Garcia. Esse executivo já trabalhou com a gente em outras empresas. Ele está montando, então, esse CSC, é um centro de serviço compartilhado, onde nós vamos colocar todas essas empresas embaixo, então, do mesmo guarda-chuva da holding da Orion. Então, como eu comentei, possivelmente a gente pode ter novas aquisições nesse mesmo nível de yield, que sejam, então, accretive, que sejam geradoras de valor aqui para o fundo, em termos de taxa interna de retorno, né, em termos de dividendos de longo prazo. Essa é a intenção, tá, Charles? Então, super oportuno aqui o seu questionamento. Nos próximos meses, a gente deve apresentar para vocês esse plano bem detalhado e possivelmente a Orion pode até conseguir puxar outras companhias para debaixo dela, tá? Por exemplo, Sol Maior é uma empresa que a gente tem 95% de equity. Não faz sentido Sol Maior ter um time 100% dedicado a ela, sendo que é uma planta operacional que tem ali todo o trabalho feito já por uma operação e manutenção de um terceiro, que é a Avisos. Se a gente conseguir colocar tudo debaixo da Orion do ponto de vista administrativo, ou seja, contabilidade, financeiro, regulatório, a gente vai então ter um ganho de escala, ter uma sinergia que a gente quer explorar dentro do nosso portfólio de XPE, tá? Então, só para deixar claro para vocês que nos próximos meses a gente deve apresentar essa estrutura para vocês, que o Paulo Garcia está montando uma empresa, um escritório, que vai abarcar aqui todas essas operações. Vai lá, Edu, você ia falar alguma coisa. Não, não, acho que era. Não sei como você quer fazer, se a gente segue na ordem aqui ou se a gente mata aqui as de BRE, porque tem algumas um pouco Tem mais para mais aí para baixo. baixo? Puta, eu não vi, foi Tem. mal. Não, imagina, É, aqui tá pegando. Tem uma aqui Qual a do TI dessa nova Alexandre. aquisição? Acho Isso. que a gente falou, né? Teremos algum aumento de rendimento nos próximos anos? Eu respondi essa aqui, Alexandre. A aquisição não utilizou nenhum valor de ato, não. Então, pô, reforçando aqui a pergunta com o Alexandre, né? A TI dessas aquisições de BR1 e BR3, por volta de IPCA mais 9,5, pessoal. A TI sem contemplar melhorias de ganho de escala, de sinergias que eu comentei aqui para vocês. E ela vai ser uma aquisição 100% alavancada, ou seja, ela não vai utilizar o caixa da Atom, foi o que eu mencionei. Num intervalo aqui de atualmente para 2 anos, a gente gostaria sim de fazer uma oferta para o fundo pequena para pré-pagar essa alavancagem que a gente está fazendo, porque as aquisições elas não vão ser amortizadas com o fluxo dos projetos. Vai ser um acquisition finance, em algum momento a gente vai fazer uma oferta pequena do fundo para pré-pagar essas dívidas, mas no momento oportuno. É, Tem uma Tem última mais aqui aqui. de BRE, Túlio, perguntando qual instrumento será utilizado para redear a aquisição. Eu não sei se eu entendi muito a pergunta do Pedro aqui, dado que os indexadores são diferentes. Eu não vi essa pergunta aqui. Está aqui Ah, achei. embaixo. Qual instrumento será utilizado para regenerar a aquisição? Olha, ô Pedro, assim, o ideal seria que a gente conseguisse fazer uma dívida, né? A sua pergunta é bem clara aqui, só para tentar traduzir para todo mundo, né? A gente está fazendo uma aquisição, um nível de retorno de PCA mais 9,5, mas a gente está financiando a aquisição a CDI mais 4, né? Foi o que eu trouxe para o Pedro. O ideal era que a gente fizesse essa alavancagem a IPCA mais também. O mercado a IPCA mais, quando não é incentivado, ele é mais restrito. Então, quando dívidas de acquisition finance são feitas, normalmente elas são feitas a CDI+, né? Se você olhar para essa fotografia hoje, né? Pô, CDI mais 4 parece que é mais alto do que o seu custo de aquisição, Túlio. Mas se você olhar no médio prazo, esse CDI vai vir para próximo de 8% em 2024. Aí sim, seria uma aquisição que faria totalmente sentido, mas a nossa ideia é que o mercado hoje ele é mais receptivo a CDI mais 4. A gente não fez ainda a aquisição, a assinatura do contrato foi feita ontem, e a gente deve fazer o pagamento nos próximos 45 dias, tá, Pedro? Obviamente que a gente está tentando fazer ajustes, tá? Estou te dando um número já
all-in, né, que é o CDI mais 4, sempre quando você vai fazer uma dívida tem uma taxa de estruturação. Então, não necessariamente o cupom vai ser CDI mais 4. O cupom pode ser um pouco menor, só que a gente tem uma taxa de estruturação, né, e talvez essa taxa de estruturação leve para o custo all-in de CDI mais 4, tá? Mas, enfim, nós não vamos redear, essa aquisição vai ficar CDI mais, o Acquisition Finance CDI mais, e a aquisição foi feita IPCA mais 9,5, lembrando que é uma aquisição de IPCA mais 9,5 de 30 anos de fluxo, enquanto esse CDI mais 4, ele só vai ter aqui 2 anos de fluxo, tá? Ou talvez até menos. Não sei se tem mais alguma aqui de... Acho que a, acho que de BRI eu acho que foi. Só uma pergunta aqui do Charles, tá, o Charles, de novo, lembrando, né, que a gente não tem a gente não tem aqui contemplado os ganhos de sinergia, tá? Então, o IPCA mais 11 do carrego do fundo versus o IPCA mais 9,5 pode ser misleading, porque a gente acredita sim que a gente vai economizar aqui mais ou menos uns 5 milhões de reais por ano de SG&A. E quando a gente fizer essa conta de todos os ativos em conjunto, fora a capacidade que esses ativos vão ter de realavancagem, né, de ganho de escala, você vai ver que essa conta faz sentido, tá? E além do fato de a gente ter uma aquisição que está sendo feita alavancada, sem usar os recursos do fundo atualmente, mas a gente se preocupou sim com isso aqui, tá, Charles? De uma aquisição de PCA mais 9,5 de linha de transmissão, a gente considera bastante atrativo no momento atual, né? Lembrando que várias linhas de transmissão foram feitas aqui FIPS e ES, a IPCA mais 6, né? A gente está comprando uma linha IPCA mais 9,5, operacional financiada. Então a gente acredita realmente ser bastante interessante essa aquisição para o fundo, tá? Não sei se tem mais alguma coisa, fala aí, Edu. Não, eu ia entrar aqui na do Ezequiel, perguntando qual a DataX para o último pagamento esse ano. Ezequiel, nossa prática tem sido de usar a DataX o último dia útil de cada mês, tá? Então, a gente tem, pelo menos no ano passado, foi o que a gente fez. Então, a gente anunciou dia 29 para ficar X no dia 30. Então, o nosso planejamento é esse. Acho que lembrando aqui, a gente tem mantido, tem feito essa previsibilidade aqui trimestral. Não é uma obrigatoriedade do fundo, mas a nossa ideia é sempre visar aqui fazer essas distribuições nos meses de março, junho, setembro e dezembro, anunciando aí no penúltimo dia útil, com DataX no último dia útil aí de cada mês, tá? Acho que a seguinte é do Rafael. Poderíamos esclarecer como exatamente é calculado o valor patrimonial do fundo? É a soma dos créditos a receber ao longo dos contratos, deduzidas as despesas, ou é a avaliação patrimonial dos ativos físicos? Ótima pergunta, Rafael. Acho que a gente tem dois tipos de ativo no fundo, né? A gente tem as dívidas e a gente tem as participações societárias. As dívidas, elas são, via de regra, marcadas na curva. A gente pode ter dívidas marcadas a mercado, tá? Mas para esse fundo é um pouco mais difícil, são dívidas mais específicas, mais customizadas, então geralmente elas são marcadas na curva. Algumas dívidas conversíveis, se elas já tiverem a ponto de converter, elas podem já ser remarcadas por laudo de avaliação, mas, via de regra, na maior parte dos casos aqui, a gente está falando de marcação na curva. Então, a cada dia que passa ali, as dívidas do fundo accruam um pouquinho mais de juros. Com relação aos ativos de equity, a gente tem reavaliações anuais, a gente contrata um terceiro para fazer um laudo a valor justo, e aí justamente para ver quanto que é o valor atualizado das ações naquelas condições de mercado dos ativos investidos pelo fundo. E aí você soma as participações de equity com as participações de dívida e deduz as despesas provisionadas. É assim que é calculado o valor patrimonial do fundo. Tá? Inclusive, eu vou pegar um gancho aqui de uma outra pergunta que foi feita aqui pelo Geraldo, por que o valor da cota ao mercado depreciou tanto frente à cota patrimonial e por que houve aumento do valor patrimonial nos últimos 12 meses? O aumento do valor patrimonial nos últimos 12 meses, Geraldo, foi justamente pelo que eu acabei de comentar. A gente teve remarcação para cima no valor justo dos ativos. Então, a cada ano, né, essa remarcação aconteceu em março desse ano, com data base de 31/12, a gente contrata um terceiro para fazer a reavaliação. Inclusive, a gente ficou super contente, porque do ano passado para esse ano as NTNBs abriram para caramba. Então, ainda assim, apesar da gente ter um aumento de taxa de juros que geralmente contribui para você ter uma redução da avaliação do investimento, ainda assim a gente teve um ganho positivo em todos os investimentos do fundo, tá? Então, é por isso que a cota patrimonial subiu do ano passado para esse. E com relação à sua pergunta com relação, né, de cota patrimonial versus cota mercado, a cota mercado é uma cota que a gente não tem muito controle. Ela, na nossa visão, o mercado, de fato, penalizou
não só esse fundo, como acho que a indústria no geral, pelo momento macro, né? Esse é um fundo, vamos lembrar que ele foi lançado em 2019 e fez ofertas entre 19 e 20. Era outro momento de NTNB, era outro momento de taxa de juros. Naturalmente, quando você tem um aumento de taxa de juros, você tem uma queda na precificação aí de ativos de renda fixa, ativos que, enfim, ações, que está aumentando sua taxa de desconto. Então, se olhar no geral, isso aconteceu em muitos ativos, inclusive, por exemplo, a NTNB. Você pegar uma NTNB 2019, que você comprou em 2019 e for vender hoje, muito provavelmente ela também perdeu valor no secundário. Por isso que a gente sempre olha muito mais para o né, que a gente chama de hold to maturity, né, que é quando você segurar até o vencimento do fundo, que é de fato o valor intrínseco dos ativos. A gente olha para o patrimonial porque a avaliação é o valor justo. O valor de mercado, claro que é o valor que vai nortear ali o que você vê na sua tela, mas ele é um valor que está muito atrelado à disponibilidade, né, à disposição de comprar e vender de quem tem cotas hoje. Então, se tem uma pessoa disposta a vender a 77, outra a comprar 77, é isso que impacta o valor a mercado. O que a gente gosta sempre de frisar é que o valor de mercado não necessariamente reflete o valor intrínseco dos ativos. Do ano passado para esse, a gente teve uma redução de risco do fundo. Por quê? Porque os ativos entraram na operação, hoje em dia a gente está com o fundo integralmente operacional, então a gente teve uma redução de risco, a gente já teve um progresso super relevante em desembolsos de dívida, então grande parte dos riscos do fundo foram muito mitigados. Então, do ponto de vista de portfólio, a gente viu inclusive uma redução de risco, mas o macro também deu uma azedada, é um momento complicado de taxa de juros, de inflação, de incerteza eleitoral, então a gente entende também que é um pouco por causa disso, tá? Boa. Vamos lá. Acho que agora essa aqui do Geraldo, todos os ativos pertencem ao fundo, cotistas, É, regulatoriamente, como os ativos são tratados ao final da concessão? São devolvidos ao poder concedente, a devolução é remunerada? Então, Geraldo, depois que as transmissoras, elas são, o período de 30 anos acaba, o ativo é devolvido à União, né? Então, você tem lá a parte de ativos não amortizados, né, que a gente pode receber ao final da concessão. A gente considera o valor residual zero, tá? As nossas concessões todas elas vão até o prazo limite quando são geradoras, né, ativos de geração solar que a gente tem no portfólio, a gente considera 30 anos de fluxo também, com mais ou menos 25 anos de PPA. Nossos PPA são de 20 anos, a gente coloca um PPA de mais 5 anos no final e depois vendendo energia a mercado livre a um preço de mais ou menos R$ 150 o megawatt-hora, tá? Então, todos os ativos pertencem ao fundo, aos cotistas, acho que essa dúvida aqui é isso, todos os ativos pertencem ao fundo, sim, e acho que, enfim, ao final da concessão eles são devolvidos, tá? Da Josiane aqui tem, bom dia, gostaria de saber se essas, opa, gostaria de saber se essas novas aquisições das transmissoras ASTIS estão em linha com os outros ativos do fundo e se conseguem superar. Eu acho que a gente comentou, tá, Josiane, mas estão sim em linha com os outros ativos do fundo e a ideia é que elas melhorem ainda mais a nossa taxa interna de retorno, tá? O Juan Pereira, ele pergunta aqui, parabéns pelos resultados, obrigado, Juan. O aumento dos rendimentos ao longo dos anos é composto parcialmente pela expansão do portfólio. Como sabemos sobre o retorno de IPCA mais 10, 11 anual em 20, 30 anos? Podem citar os principais pontos, por favor? O retorno de IPCA mais 10, 11, ô Juan Pereira, nada mais é do que a gente pegar os fluxos futuros desses projetos, comparar com o preço de aquisição de tela, né? A ação hoje tá, a cota está R$ 77, R$ 78. Se você então compra hoje por esse valor e com a expectativa de dividendos que a gente tem pelos próximos 25, 30 anos, você obtém essa taxa interna de retorno de 10 a 11%, tá? Dependendo de novo do seu preço de aquisição. Como é que esse valor é calculado? É um modelo financeiro, né, simples, não tem nada de. Muita gente coloca aí modelo financeiro como se fosse alguma coisa de outro planeta, não tem nada além do que as receitas que cada um dos projetos tem, os custos que cada um desses projetos tem. Você chega ali próximo, né, de um fluxo de caixa dessas companhias, né, que elas têm ali que fazer investimentos de manutenção, CAPEX de manutenção. Então, do Free Cash Flow to Firm para o equity, você faz o pagamento das dívidas e com esses dividendos que sobram, né, a gente sempre respeita muito também balanço patrimonial das empresas, né? Então a gente faz a conta, né, do fluxo de caixa, olhando as restrições de distribuição de dividendos pelo lucro contábil que as empresas têm, e a gente potencialmente a cada 2 anos faz reduções de capital. Nosso fundo não contempla nenhum tipo de refinanciamento. A gente foi super crítico quando a gente viu outros fundos da indústria colocando isso nas apresentações que eles fizeram de fundraising, né? Quando foram fazer ofertas de fundos, e a gente viu algumas outras gestoras falando que iam refinanciar projetos. Ah, no ano 10, no ano 12, a IPCA mais 5, a gente foi muito crítico. Nosso fundo jamais fez esse tipo de premissa. Nosso fundo não tem nenhum tipo de alavancagem financeira dos nossos projetos, ou seja, nosso fundo ele tem upside comparado com outros fundos, tá?
E a nossa premissa também, que eu comentei com você, né, na pergunta anterior, de quando os PPAs, os projetos de geração acabam, qual que é o nível de preço que a gente coloca? A gente coloca um preço que é bem condizente com o mercado atual, que é R$ 150 o megawatt-hora, reajustado por inflação. A gente viu algumas outras gestoras também usando preços bem mais altos, tá, Juan? Então aqui não tem mágica, não tem nenhuma premissa que a gente fica sendo agressivo, são premissas, de novo, de caso base. Então nosso IPCA mais 10, 11, nada mais é do que os dividendos que esses ativos cospem, comparando com a sua taxa de compra aqui, que a gente faz aquela tabela de sensibilidade, né, que a gente mostrou ali, se eu não me engano, na página 5, 6. Mas, enfim, tentando te traduzir um pouco de onde vem esse retorno, tá? Tem uma pergunta do Alexandre aqui: quando deveremos ter uma geração de sol maior 2 real versus esperado em torno de 100%? A gente espera que nos próximos meses, tá, Alexandre? A operação agora tem uma fase ali de setup, né, de ramp-up, mas a gente acredita sim que nos próximos meses a gente deve entregar esse 100% aqui real versus esperado em sol maior, tá? Possivelmente até aí já no mês de agosto, setembro. É, Quando todos os projetos de Space estão 100% operacionais. A partir da semana que vem, espero também, tá, Alexandre? Eu acho que o desligamento de Feira de Santana deve ser concluído, os testes, para a gente ter entrada em operação ainda nessa primeira quinzena de setembro. O projeto já está 100% operacional. Quando a gente diz ficar 100% operacional, é receber a RAP, tá? Receber a receita. Mas então aí nos próximos 10 dias a gente espera que isso aconteça. As novas receitas da LC estão incluídas no cálculo da TI? Estão sim, tá, Geraldo? Todas as receitas de LC estão contempladas naquela resposta que eu fiz para o Juan Pereira, né, de taxa interna de retorno, tá? O Arthur perguntou: o XPE terá alguma participação nos investimentos efetuados nos aeroportos via XP Infra? Não, Arthur, são fundos distintos, com estratégias também distintas, né? O XPE é um fundo que busca renda, como a gente já vem pagando aí para vocês trimestralmente. O XP Infra 4, que foi um fundo que a gente captou recentemente para fazer investimentos em projetos Greenfield. Então, a gente vai tomar todo o risco de desenvolvimento dos projetos, não vai ter pagamento de dividendos, tá? É um fundo que a gente vai comprar empresas e vender. Então, são estratégias totalmente diferentes, não competem e também não se complementam, tá? A gente sempre gosta de salientar isso. O XP vai ter a estratégia aqui de ficar comprando ativos operacionais, fazendo os follow-ons quando a gente tiver mercado. O XP Infra 4 vai ser um fundo que vai entrar em leilões, que vai desenvolver projetos em todos os setores, atuam dentro de infraestrutura, mas em estratégias, em momentos totalmente distintos, tá? A Josiane perguntou: o principal oriundo da quitação integral dos debêntures da Atom Energia está em caixa? Não poderia ser usado no pagamento dessas aquisições, já foi utilizado integralmente. Ô, Edu, me ajuda aqui, você, Ariel. A gente tem hoje uma posição de uns R$ 20 milhões em caixa, 25, é isso? Hoje a gente está até com um pouco menos, Túlio. A gente está com uns 3% do fundo mais ou menos em caixa. A gente estava com 13 milhões em caixa. Tá. De Atom, tá, Josiane? Acho que teve algumas coisas, né? Acho que Atom a gente teve uma revisão positiva, né? Porque a gente teve uma taxa de pré-pagamento. Isso a gente distribuiu naquele momento. A gente teve os juros acruados de Atom, que a gente distribuiu em março. E aí a gente tem também, qual que é inclusive, uma dos pontos positivos que a gente enxerga, inclusive, no efeito portfólio do fundo. Você tem ativos que resultado vem junto com caixa, e você tem ativos que resultado não vem junto com caixa. Às vezes o resultado está sendo já provisionado no fundo, mas esse caixa ainda não subiu. Então, às vezes você tem ativos que vêm junto. Então, o que a gente fez? Parte do caixa foi usado, inclusive, para pagar resultado, não só de Atom, mas também de outros ativos que já tinham dado resultado, mas às vezes o caixa veio um pouco depois. Então, a gente está sempre fazendo essa avaliação. E parte também para a gente investiu também em parte das debêntures que estão hoje no portfólio, né? Que inclusive dão um rendimento importante ali para o caixa do fundo, né? Então, por isso que hoje não é que o caixa disponível do fundo é tão grande assim, considerando as despesas que a gente tem para ser parte da aquisição. E acho que só reforçando um ponto que o Túlio trouxe, é positivo, né? Acho que a gente está alavancando essa aquisição porque você está financiando com recursos terceiros um ativo que está entrando para dentro do fundo. Então, acho que é mais ou menos por aí, tá? Boa, Edu. Tem aqui uma pergunta do Jorge. Você comentou que existe a expectativa de nova emissão para pagar essa nova dívida dessas aquisições. Essa emissão que seria feita nos próximos 2 anos seria feita pelo mesmo que a cotação de mercado, não atingisse o valor patrimonial, grato. A gente sempre comenta, ô Jorge, o seguinte, né? É um fundo que a gente quer crescer, mas a gente não vai crescer a qualquer custo. Vide que a nossa última oferta foi feita em setembro de 2020. Essa pergunta ela sempre vem, é importante que ela venha.
para mostrar a nossa disciplina. Nós não vamos destruir retorno desse fundo. Se o fundo não conseguir fazer novas ofertas, ele vai ficar desse tamanho, a gente abre outra estratégia, a gente quer preservar os investidores que entraram olhando para essa taxa interna de retorno. Mas quais são as possibilidades de fazer uma oferta nesse fundo? Ou é ela chegar, a cota chegar mais próximo do valor patrimonial, que a gente está falando lá de R$ 100 mais ou menos, o valor patrimonial, e ali você tem uma taxa interna de retorno implícita de PCA mais 8, 8,2, que também está naquela tabela nossa de sensibilidade lá de taxa interna versus o preço de entrada da cota, ou fazer aquisições, por exemplo, a cota agora próxima a R$ 80. Qual que é o nível de taxa interna de retorno que o fundo está entregando? IPCA mais 11, IPCA mais 10,5? Ou seja, nós deveríamos encontrar operações que entregassem, no mínimo, esse nível de retorno de IPCA mais 10,5, 11, que aí a gente não vai diluir o retorno dos investidores que atualmente estão com a cota, né? A gente vai colocar para dentro ativos que tenham carrego, que tenham taxa interna de retorno condizente, foi uma pergunta até que o Charles fez, com o que o fundo hoje apresenta de taxa interna de retorno. Então, são essas duas possibilidades. Ou a gente faz quando a cota chegar próximo da patrimonial, ou a gente faz uma oferta com uma taxa interna de retorno de aquisições próximos ao que o fundo está fazendo, que é o que a gente está fazendo agora, né? A gente está comprando um ativo alavancado. Nossa ideia é que a gente vai melhorar a taxa interna de retorno desses ativos quando a gente juntar dentro do centro de serviços compartilhados, e aí sim, no momento oportuno, passadas as eleições, não vai ser esse ano, tá? A gente vai acertar com bastante cautela o momento de fazer essas ofertas. Se a gente tiver mais ativos para colocar para dentro, melhor, a gente faz uma oferta em algum momento, mas de novo, não tem nada escrito em pedra e a gente vai fazer sempre preservando o retorno de vocês, tá bom? A Josiane fez uma pergunta aqui: o que será feito com caixa da RT1Z? Não sei se eu entendi, Josiane. Caixa da RT1Z, a gente hoje não tem É, caixa na não sei RT1Z. se A gente tem caixa mínimo, né? Assim, mas a gente não vai. Não sei se está talvez pensando na Orion, não? No caixa da Orion para comprar BRE? Não sei. Bom, se puder é, elaborar um pouquinho mais, Josiane, fala, Edu. não, só vai falar que não sei se pode ter sido alguma confusão com Atom, tá, Josiane? Mas o ativo que a gente Ah, desinvestiu, que foi até outra pergunta aqui, foi Atom. Por isso que entrou um caixa no fundo. Mas a Arteon-Z hoje o ativo está investido, a gente não subiu ainda recurso de lá. O que a gente recebeu de lá foram rendimentos na época da debênture conversível, né? Inclusive a gente está fazendo a última conversão agora. Não sei se era essa a pergunta. Qualquer coisa, fica à vontade aí para complementar. boa, tem uma do Alexandre aqui que ele pergunta de grandes empresas listadas fazendo aquisições com valores próximos ao valor patrimonial de XPE. Seria possível algum deles fazer uma proposta para o ativo XPE? Olha, não tem nenhuma conversa acontecendo, tá, Alexandre? É, a gente sempre trata o fundo de forma muito oportunística, né? Foi o que a gente fez em Atom, por exemplo, quando a gente negociou o pré-pagamento da dívida, com um retorno que ultrapassou lá 22.000%. Então, mas não tem nenhuma conversa hoje para compra de ativos do fundo, não, tá? Se aparecer de novo, sendo uma possibilidade de gerar valor para vocês, a gente vai considerar. Mas obrigado aí pela pergunta. O Juan Pereira ele perguntou se podem nos atualizar sobre uma abertura do fundo para compra por não qualificados. Vocês veem possibilidade disso acontecer nos próximos anos? A gente espera que sim, tá, Juan? É uma discussão que passa pela CVM, porque FIPs, né, são fundos somente para qualificados. É uma conversa que a gente já abriu lá com a autarquia, com a CVM. Tem outras gestoras também tentando ajudar. Então, acredito que nos próximos anos isso vai ser flexibilizado sim, tá? É, Isso ajudaria na liquidez do fundo. Então, é importante essa pergunta também. O Luiz ele perguntou com relação aos rendimentos, pergunta se haverá risco de alteração de legislação, muito comentado de propaganda política. Olha, a gente também viu, e essa pergunta veio, né, de taxação de dividendos. No ano passado teve esse risco, Luiz, acabou não acontecendo, né, naquela questão da reforma tributária. É difícil, né? Primeiro porque a gente não sabe quem que vai levar, e segundo, enfim, né, qual que vai ser realmente a disposição política para mexer isso. Então, é difícil, não tem uma opinião aqui de que isso vai acontecer. É um pouco involuntário, né? Se isso acontecer, toda a indústria vai ser reprecificada, não só a nossa, tá? O Geraldo pede disponibilização de premissas. O que a gente tinha colocado há uns meses atrás, Geraldo, é que uma vez que o portfólio ficar 100% operacional, a gente tentaria fazer uma planilha com essas principais premissas. O Edu já até comentou, né? A gente sempre divulga as premissas, mas a gente nunca soltou um modelo, tá? Então, agora que a gente muito provavelmente vai conseguir ter o portfólio todo operacional, a gente pode voltar com essa planilha, talvez para ajudarem vocês aí a fazer o modelo próprio, tá?
E só complementando aqui, se tiver alguma premissa específica, Geraldo, que você queira saber, fica super à vontade, tá? Pode mandar também depois aqui no ri@xpasset que a gente responde, porque premissa também tem tudo, né? Pode ser tudo. Então, às vezes as pessoas já vêm aqui, os investidores já vêm pedindo qualquer premissa de receita de tal ativo, para a gente alavancagem e tal. Fica super à vontade, a gente te manda. Boa. Tem só mais uma dúvida, eu acho que aqui que a gente já respondeu, a do Alexandre, né, que é essa de abertura dos FIPS e IES para público geral, não só para investidor qualificado, e vieram duas dúvidas a respeito do CSC, né? Qual o CAPEX do CSC, o André Amazon, e uma outra, boa tarde, parabéns pela apresentação, pode detalhar mais sobre esse CSC, como vocês pretendem estruturá-lo? Essa do CSC, pessoal, é um sonho antigo nosso, tá? Então a gente trouxe agora um executivo que vai implementar um sistema, tá? Um sistema barato, para a gente ter ali controles, né, sobre as nossas empresas. Poxa, eu quero saber quanto que foi o faturamento consolidado dessas empresas que estão no CSC. A gente vai ter lá no sistema um botão que a gente vai apertar e vai ser um relatório para a gente. Então, a gente trouxe o Paulo Garcia, que é um engenheiro elétrico, né, que ajudou a gente na implementação de uma empresa nossa em Roraima. Então, é um executivo que a gente já tem grande proximidade, gosta muito do trabalho dele. Ele vai ser o responsável por fazer essa estruturação. Tem muita experiência com implementação também de RP, de empresas. Então, é uma empresa que deve ter no máximo 10 funcionários, onde a gente vai consolidar, mais uma vez, toda a estrutura administrativa dos investimentos do XPE. Então, com isso, a gente tem uma expectativa de ter um ganho de escala, um ganho de sinergia, porque essas 10 pessoas vão ser responsáveis por tocar a Arteon-Z, a LC, por tocar a BRE1, por tocar a Sol Maior. Talvez a exceção seria mais a Camptiba, que é um projeto que a gente tem uma dívida, e o projeto também de Apodi, que é uma empresa onde a gente tem uma participação somente de 10%. Então, é mais difícil a gente ter ingerência nessa empresa. Vai ser um escritório pequeno, numa região que não fica aqui na Faria Lima, um escritório espartano, a gente quer gastar pouco, a gente está olhando já esse escritório 100 metros quadrados, vai ter um aluguel ali de 7, 8 mil reais, escritório barato, nós não queremos gastar muito, e com essas posições. Então, o CAPEX é pequeno, realmente é investir ali 100, 150 mil reais para ter uma estrutura administrativa, pô, cadeira, escritório, né, mesa, computador, contratação dessas pessoas, né, que o Paulo está já identificando, né, uma pessoa do administrativo que vai ter controladoria, tesouraria, contas a pagar e a receber. Então, vai ter uma estrutura de 2, 3 pessoas no administrativo financeiro, vai ter uma pessoa no administrativo, vai ter uma pessoa regulatório, que esses projetos eles sempre têm que ter uma demanda ali para fazer uma interlocução com a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, de novo, são poucas posições em um lugar onde a gente consiga realmente economizar. O objetivo é justamente esse, não é fazer um CAPEX grande, tá? O CSC realmente é uma estrutura administrativa. A parte operacional, de operação e manutenção, continua sendo terceirizada. Então, a operação que tem que ser feita 24/7 por um operador, né, o O&M, que a gente chama operação de manutenção, continua sendo terceirizada, não vai ser, no momento, ainda internalizado a parte de operação e manutenção, que aí é uma expertise, você tem que ter realmente uma sala de controles muito grande, mas obrigado, Geraldo, é uma ideia que a gente tem já há algum tempo, agora com o portfólio operacional ganhando um pouquinho mais de escala, eu acho que vai ser bem interessante mesmo a gente ter esse CSC. Acho que é isso, pessoal. Todas as dúvidas aqui foram respondidas. Ótimas dúvidas. Obrigado aí pela participação de todos vocês. A audiência hoje foi boa. Obrigado aqui, Alexandre, pelo elogio aqui da apresentação trimestral. E o nosso objetivo é esse, é ser um fundo transparente. Contem conosco. Dúvidas aqui pelo canal de RI. Muitos de vocês têm nosso celular, meu, do Edu, do Ariel, do André. Então, semana que vem começa mais uma pessoa no time, que é a Marcela. Então, a gente está agora completo aqui com o time. Agradeço a todos aí mais uma vez pela participação. Um grande abraço e bom dia.